No episódio anterior, nosso garoto Luciano teve um momento para refletir sobre seus sentimentos por Fubuki no bar, junto com Shin. Mas, digamos assim, o irmão de Fubuki não era exatamente o maior fã de Luciano. Ainda assim, todos sabiam que isso não fazia muita diferença. Então, os três decidiram se aventurar na caverna para coletar amostras de bestas. A cena então voltava para Luciano. Ele estava parado à beira de uma caverna de Rank S, observando lá de cima. A última vez que ele mergulhou em uma dessas foi à noite. Uma atmosfera sinistra por todos os lados. Desta vez, porém, era pleno dia. Então não parecia tanto um cenário de filme de terror. Ainda assim, o ar estava pesado com um cheiro de sangue. Mas isso não incomodava nem um pouco Luciano. Para ele, o medo era coisa de fracos. Em seu mundo, todos aqueles monstros supostamente aterrorizantes não passavam de fumaça e espelho. Não havia muita coisa que pudesse resolver com um único soco. E se houvesse 2 socos, certamente daria conta. Mesmo assim, ele não pôde deixar de sentir um pouco de curiosidade. Será que as profundezas daquela caverna escondiam a mesma presença misteriosa da última vez? Aquela consciência assustadora teria sido algo pontual? Ou toda a caverna possuía sua própria versão daquilo? Claro que ele não estava preocupado. Da última vez que investigou, percebeu que aquilo era basicamente um tigre de papel. Parecia assustador, mas no fim das contas, era inofensivo. Além disso, mesmo que fosse um figurão poderoso, não conseguia sair da fissura daquela forma. Caso contrário, por que tentaria atraí-lo com truques tão baratos? Ao pousar suavemente no primeiro nível, ele deixou seu poder psíquico se expandir, escaneando os arredores. Mas então, um pensamento inesperado surgiu em sua mente. O que será que Fubuki está fazendo agora? Então, a cena cortava para a mesma. A espada de Don Shangyi cortou o ar, e uma besta gigantesca foi literalmente dividida ao meio. Ele banhou a lâmina com floreio elegante, enquanto Wan Wan comemorava atrás dele. Após uma rápida varredura psíquica da área, Fubuki confirmou que não havia outra besta por perto e deu sinal verde para Wan Wan começar a coletar as amostras. Wan Wan largou a mochila e retirou os equipamentos, máscaras, luvas, tudo completo, e foi direto ao trabalho, coletando cuidadosamente o sangue da besta. Seus olhos brilhavam de admiração. Não é à toa que é uma besta de nível 7, murmurou, claramente impressionada com a força daquele sangue. Enquanto isso, Don Shangyi permanecia ali, sempre no papel de guerreiro filósofo. A verdadeira força de um artista marcial está no corpo. Cada parte dele é a arma perfeita, declarou, como se estivesse transmitindo uma sabedoria ancestral. Ele não resistiu a lançar uma indireta aos generais estrelas, que, segundo ele, dependiam demais de equipamentos chamativos. Don Shangyi, por outro lado, se orgulhava de dominar a arma corpo a corpo para levar seus limites físicos ao extremo. Sinceramente, se eu quisesse limpar o caminho mais rápido, nem me daria o trabalho de usar uma espada, acrescentou, fazendo uma pose que provavelmente achava muito estilosa. Mas então, ele olhou para o sangue se acumulando no chão, e sua expressão se transformou em nojo. Que coisa imunda! Fubuki, ainda ocupado escaneando os arredores com seu poder psíquico, nem sequer olhou para ele. Ou você ajuda Wan Wan com as amostras, ou fecha a boca. Ninguém aqui quer ouvir suas palestras cheias de si. Rebateu, sem perder o ritmo. O rosto de Don Shangyi congelou por um instante. Depois, ele balançou a cabeça e soltou um resmungo, emburrado como uma criança que acabou de levar uma bronca. Wan Wan terminou rapidamente de reunir as amostras e chamou os dois. Certo, vamos seguir em frente. A jornada que se seguiu foi tranquila. A força de Don Shangyi era inigualável. Ele lidava com qualquer besta que surgisse, derrubando-as com golpes únicos e decisivos. Fubuki observava o irmão de perto, pensando que, como um artista marcial tão poderoso ao seu lado, deveria se sentir aliviada e orgulhosa. Mas, quando seus pensamentos se voltaram para os desafios que Lucian poderia enfrentar depois, ela sentiu uma pontada de irritação. Se ao menos aquele cara se machucasse dentro da caverna, aquilo foi um pensamento perigoso que surgiu do nada, e uma expressão distorcida cruzou seu rosto por um breve momento. Ela conseguia ver claramente uma fissura muito longe. Quando Don Shangyi quase caminhou direto para dentro dela, Fubuki instintivamente quis avisá-lo, mas, como se algo em sua mente impedisse, ela se calou. No instante que ele estava prestes a pisar na zona de perigo, Don Shangyi recuou de repente, parando por um triz. Ele se virou para ela, com uma mistura de frustração e pânico. Por quê? Por que você não me avisou? Se eu não tivesse reagido rápido, poderia ter morrido. Fubuki manteve a expressão neutra, agindo como se nada estivesse errado. Eu não vi, respondeu friamente, minimizando o ocorrido. Além disso, com uma fissura tão pequena, você não morreria nem se caísse. No máximo, sairia um pouco machucado. Don Shangyi ficou completamente chocado ao ouvir aquelas palavras saindo da boca de sua própria irmã. Sentiu uma dor no peito, o olhar frio engolindo a raiva. Virou-se sem dizer mais nada. Wan Wan também olhou de um para o outro, visualmente
totalmente surpresa. À medida que avançava cada vez mais fundo na caverna, Don Shang continuava batendo as bestas, mas passava a escapar das fissuras por margens cada vez menores, sempre por um fio. Frustrado, ele finalmente gritou: "O que está acontecendo com você? Está tentando me matar?" Mas Fubuki permaneceu calma. Calma até demais. Ela continuava repetindo com a mesma frieza que não tinha visto. Agora, finalmente furioso, Don Shang apontou para a frente, a voz se elevando. "Isso é absurdo", gritou. "Eu sei que você está fazendo isso de propósito. Foi você que insistiu que viesse por esse caminho." Mas Fubuki apenas respondeu que tomaria mais cuidado da próxima vez. Não havia nenhum traço de arrependimento em seu rosto. Don Shang olhou para sua irmã e, de repente, sentiu como se estivesse diante de uma completa estranha. Aquilo era assustador. Ela nem sequer era casada ainda e já conseguia ser tão cruel. Seus lábios tremendo de frustração. E ele não conseguiu se conter. Apontando para ela, com a voz trêmula, disparou: "Você nem se casou ainda e já está virando as costas para seus próprios irmãos. Se agora você está assim, o que vai acontecer no futuro?" Wan passou por Don Shang e lançou um olhar cheio de pena, pedindo que ele se cuidasse. Ele apenas balançou a cabeça, decepcionado, e ainda alertou Wan: "Nunca mais, jamais, acaba desse jeito." O coração de Fubuki já ficou completamente negro. Fubuki, por sua vez, agiu como se não tivesse ouvido uma única palavra. Nesse momento, os três haviam chegado ao 34º andar da caverna. As bestas que estavam encontrando estavam ficando mais fortes e mais numerosas, e Don Shang começou a sentir dificuldades. Dessa vez, ele quase caiu em outra fissura. Foi perto demais. A lâmina invisível cortou sua cintura, rasgando parte de suas roupas. Ele lançou um olhar severo para sua irmã: "Chega de brincadeiras. Se eu me machucar aqui, nós três podemos morrer. Existem várias bestas de nível 8 nesse andar." Pela primeira vez, a expressão de Fubuki ficou séria. "Eu realmente não vi", insistiu ela. Don Shang estava prestes a retrucar quando ela apontou para a frente. "Dessa vez, eu tenho certeza. A fissura não estava ali antes. Ela acabou de aparecer." Isso era exatamente problemático. Quando Fubuki terminou de falar, um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Ela se virou, apenas para encontrar os dois encarando, como se ela tivesse acabado de crescer uma segunda cabeça. Wan cobriu a boca com a mão, os olhos arregalados em puro choque. Don Shang parecia completamente desnorteado, como se todo o seu mundo tivesse sido virado de ponta cabeça. Wan finalmente conseguiu falar com uma voz trêmula: Você realmente não viu desta vez? E antes?" Ela deixou a pergunta no ar, incapaz de terminá-la. Don Shang, por outro lado, estava à beira de um colapso. Os lábios tremiam enquanto ele tentava falar. Aquela era sua própria irmã? Ele estava tão enfurecido que parecia prestes a ter um ataque ali mesmo. Até Fubuki, normalmente tão controlada, sentia um leve rubor de constrangimento subir ao seu rosto. Para quebrar o clima estranho, ela pigarrelou e mudou de assunto: "Temos um problema maior. Fissura surgindo assim do nada geralmente indica que a caverna pode entrar em estado de rebelião. Precisamos sair daqui agora. Uma rebelião em uma caverna Rank S não é brincadeira." Wan hesitou. Ainda faltam algumas amostras. Don Shang, ainda fervendo de raiva, fez um gesto impaciente com a mão: "Vão lá e termine isso. Mas, a partir de agora, não espere que eu acredite em uma única palavra de Fubuki." O grupo seguiu adiante, envolto em um silêncio desconfortável. O tempo passou, e logo Lucien se encontrava no 35º andar da caverna. Ele soltou um bocejo, já entediado. Quando uma besta tentou emboscá-lo por trás, ele nem sequer se virou. Apenas levantou uma mão casualmente e, com um único estalo de dedos, fez os olhos da criatura voarem para longe. Depois de ver o careca e o grupo coletando amostras algumas vezes, ele decidiu tentar também. Sempre que encontrava uma besta mais forte, coletava um pouco de medula de sangue, só por diversão. Mas, de repente, uma onda de inquietação o atingiu. Lucien parou e esfregou as têmporas. O sinal vindo das células imortais já estava ficando mais forte. O que isso significa? Pensou. Então, uma realização súbita o atingiu. Será que eu ou alguém próximo de mim está em perigo?